Sejam bem-vindos, meus queridos ouvintes e telespectadores do Imparcial. Eu me chamo Marlan Levi e hoje estamos aqui com ela, uma artista maranhense que representa muitas mulheres, muitas pessoas que curtem a cultura local daqui. Sola Mia, como você está? Oi, boa tarde, boa noite, sei lá. Tô bem. Estamos aqui, uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Um prazer receber ela, que é campeã biestadual de poesia falada. É isso, me corrija se eu estiver errado. Ela que também organiza o Slam Odara, uma manifestação, um evento cultural, né, muito importante, não só para o underground, mas sim para as pessoas que buscam ali uma representatividade nas ruas, no rap, na poesia. E puxando esse gancho, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, como que começou essa tua história com a arte, com a cultura, com a poesia? Foi desde nova? Foi algo que veio recente? Como é que começou essa tua trajetória na cultura? Então, eu escrevo desde muito novinha. Sempre escrevi, só que eu não sabia o que fazer com aquilo, com aquela escrita. E foi a partir de uma professora de língua portuguesa que me disse que aquilo encaixava como poesia. E aí eu fui procurar essa poesia e acabou que eu fui pro YouTube, e no YouTube eu vi rodas de poesia marginal, não slam, não comecei no slam. E aí eu vi, caraca, eu quero fazer isso. E foi assim que eu fui para as batalhas de rima. E nas batalhas de rima eu sempre pedi espaço. Eu tinha ali, 15, 16 anos, foi bem novinha. E fui nas batalhas de rima que eu consegui espaço para recitar como poeta marginal. E depois de um tempo eu vi que existia esse movimento, o slam. Era bem novinho, ainda é novo o slam, né? No Brasil é bem recente. E quando eu vi essa escassez, eu procurei aqui, tinha um slam em atividade, era o Maria Firmina. E aí teve só pouquíssimas edições enquanto eu me iniciava como poeta. E eu fui para algumas edições, para 2 só, e depois encerrou. E aí é que a gente viu a necessidade de criar um slam, pela escassez de slam aqui. Mas o início mesmo foi em batalha, foi sendo poeta marginal ali, raiz, pedindo para restar 3 minutinhos, pedindo vaga, pedindo, e foi assim. E para quem não entende qual é a diferença da batalha de rima para o slam, quais são as características ali que mudam para quem está assistindo, para quem participa? Qual é a diferença dessas duas modalidades do rap? Então, a batalha de rima é a batalha ali que a gente vê, de freestyle, dois adversários, ou então duplas, enfim, modalidade de freestyle. No slam, é uma competição de poesia falada. São poesias já escritas, decoradas, e que a gente vai lá e recita, onde temos um júri popular de 5 pessoas. E aí tem regrinhas, temos algumas regras, só pode poesia autoral, não pode objeto cênico, cenário, nem acompanhamento musical, diferente da batalha de rima, né, que tem um beat acompanhando. Sim. Na poesia falada não, slam não, precisa ser só sua voz e corpo. Essa é a diferença. E também nós não competimos contra outro poeta, nós competimos coletivo. Passa quem tiver as maiores notas. E é por fase. Entendi. E vendo essas diferenças, em que momento tu percebeu assim que tu tinha mais talento, digamos assim, pro slam do que pra batalha de rima? Qual foi? Teve um momento assim que tu percebeu realmente que tu preferia competir, digamos assim, no slam, ou foi algo natural que foi acontecendo de maneira espontânea? Na real, eu sempre gostei muito de batalha, sempre tanto de consumir batalha como de tudo ali do elemento de batalha. Gostava de ouvir, de rimar brincando com os amigos, mas escrever sempre foi meu forte. Então, quando eu me vi em um universo onde eu podia recitar e ter meu espaço recitando, eu me agarrei àquilo. Mas eu também amo muito a batalha de rima, mas eu prefiro ficar na parte da produção, prefiro apresentar a batalha de rima. E no slam eu prefiro ser poeta. Eu prefiro escrever minha arte e recitar ali. Entendo. Assim, eu queria saber quais são os desafios que tu ainda acredito que ainda enfrenta, mas quais desafios que você enfrentou até alcançar
esse campeonato que é o biestadual, né, de poesia falada. Durante essa trajetória de alcançar essa conquista tão importante, quais foram os desafios que tu teve que enfrentar nesse caminho de resiliência, de cultura, de identidade? Quais são os enfrentamentos que tu teve nessa trajetória? Bom, no começo, que não foi tão distante, foi há 5 anos atrás, tudo era muito, muito novo. As pessoas não sabiam quem eu era, não sabia quem era o Islã Odara, não sabia o que era o Islã. Então, era tudo muito, o que vocês estão fazendo? E era em praça pública. Então, a gente tinha muita dificuldade com quem estava passando. Pessoas, enfim, que não queriam escutar o que a gente tinha para falar e atrapalhavam, a gente tinha dificuldade com a polícia, que, né, sabemos que a maioria é racista, então, e o movimento é um movimento preto, então a gente tinha muito problema com isso. A gente também tinha muito problema com o não conhecer as pessoas. Os poetas não conheciam, logo não vinham participar. A gente já foi para a praça e ficou sozinha lá, esperando o poeta chegar e não chegava. Pela falta de comunicação, pela falta de meios, pela falta de pessoas apoiando, pessoas ajudando. E eu acho que essa foi a nossa maior dificuldade e que a gente tem enfrentado. E é isso, a gente tem enfrentado muito isso e passado por essa situação graças às redes sociais, às batalhas, enfim, ao reconhecimento de muitas outras pessoas. E sobre o bicampeão estadual, eu me sinto muito grata de ser bicampeã estadual. Eu fui campeã do primeiro estadual daqui e do segundo. Foi 2 anos seguidos. E no primeiro ano foi pandemia, então foi de forma online. Eu não vivi a experiência do Slam BR, tão sonhado de todo poeta, completa, né? Foi online e a gente estava vivendo na pandemia, Outros momentos. Era uma vivência totalmente diferente. E no segundo ano, que eu fui, 2022, eu consegui viver. Eu consegui entender o porquê do sonho, daquilo, de chegar naquele local, de vivenciar da cultura de outros poetas. Fiz muitas amizades até hoje com poetas de todo o Brasil. E eu me sinto muito grata com esses afetos mesmo que eu fiz. E foi assim que eu percebi que eu tinha que voltar para cá e começar a produzir, porque todo poeta merece viver essa experiência, tem que viver essa experiência, e fazer com que o Maranhão chegue lá é muito importante para a gente. São 2 perguntas agora que eu tenho para te fazer. Em que ano surgiu a ideia do Islã Odara e de onde veio esse nome, que é assim, um nome tão diferente, um nome que tu fala, pô, Islã Odara, ele soa bacana, é um nome bonito, assim, pelo menos ao meu ver. De onde que veio essa ideia, quem que teve, se foi uma ideia coletiva, e também emendar logo para você falar quem faz parte, né, do Islã, porque a gente sabe que movimentos como esse exigem muitos esforços, né, muitas uniões. Então eu queria saber quem que faz parte também do Islã. O Islã Odara se iniciou em 2020 com uma ideia, na verdade foi uma ideia, como eu disse, de escassez. Eu sempre quis ter um Islã, pelos vídeos que eu assistia, porém eu achava que não ia dar certo pela falta de poetas. Só que um dia eu falei, no terminal, eu falei, galera, se eu criar um Islã, vocês me apoiam? E o pessoal falou, vambora. Um monte de poeta doido para recitar em algum lugar falou, vambora. E aí, com Mika, que atualmente é uma das frentes do Islã Odara, a gente criou e a gente ficou pensando em nome. E aí a gente pensou em um nome em Yorubá. Odara, significa algo belo, algo bonito, porque a gente já queria começar com algo que fosse impactante, já pelo nome. O nome já diz tudo, um evento Odara, um evento bonito, um evento belo. A gente queria chegar com essa presença, que mesmo que começasse ali pequenininho, como foi, já chegasse com a presença de Odara, tipo uma mulher preta. A gente queria que tivesse a característica. Como nossa frente já era com 2 mulheres pretas, a gente queria que tivesse essa força de vambora, é Odara. E tem, né? Pelo que você falou, quem escuta sabe, tipo, é Odara. Sim. E começou ali em 2020. Em 2021 foi nossa primeira realização, oficialmente. E depois a gente foi agrupando pessoas, né? Porque é complicado fazer sozinho um evento. E a gente foi agrupando e chegou a Mila.
E aí ficou uma frente totalmente feminina. Eu, Mila e Mika, compondo Slam Odara, que faz todo sentido, né? Ser essa imagem de 3 mulheres pretas ali fazendo acontecer. E foi isso até a gente precisar de mais ajuda, né? Porque foi crescendo, graças a Deus. E aí, hoje nós somos compostos por 6 pessoas fixas, que sou eu, Salamia, Mika, Mila, temos o Vinícius, que é nosso staff, temos Bia, que é nossa story maker, e temos também o DJ UK, que é nosso DJ, nosso produtor também. E eu sou muito grata por ter eles, porque nós somos uma frente muito unida, assim, e diferente do que as pessoas acham, não é fácil fazer um slam acontecer, ainda mais sendo uma produção não só de slam em si, mas sim uma produção de vários eventos, várias ações. Em relação a essas várias ações, esses vários eventos, tem algum perrengue, alguma situação assim complicada que tu consegue lembrar assim rapidinho, só pra gente ter uma noção do quão é difícil fazer esses eventos acontecer, porque a gente sabe que, principalmente no lugar onde a gente vive, né, no Maranhão, em São Luís, existem muitos empresários que não dedicam a mesma importância, né, para movimentos culturais voltados ao rap, à poesia marginal. Então eu queria que tu lembrasse assim de algum perrengue assim rapidinho, se existe essa lembrança assim de algo que aconteceu, uma caixa de som que não abriu, um microfone que faltou, ou até então deu tudo certo assim. Não houve nenhum perrengue desse? Houve muitos, de lugares para fazer, porque a gente tem época de chuva aqui que não cessa um segundo, né? Então a gente já teve vários momentos que a gente não tinha local para fazer, porque ou as pessoas queriam cobrar um valor muito alto para fazer naquele local, sendo que pra gente era esse valor e para outras pessoas não era. Ou então de falta mesmo equipamento, falta som, falta apoio, falta tudo. E a gente ia na garra mesmo, ali na voz e vamos embora fazer acontecer. Várias vezes aconteceu isso. Eu acho que o nosso maior perrengue hoje é a falta mesmo de apoio. A gente tem hoje apoio, sim, a gente tem alguns apoios, tipo, pessoas incríveis que vieram somar com a gente, mas eu digo de acreditar mesmo, de outras pessoas acreditando. Falta, sim, pessoas que queiram entregar e investir. Falta isso mesmo, sempre foi e eu acho que vai continuar sendo por bastante tempo algo difícil, tanto no slam, quanto nas batalhas de rima, quanto qualquer cultura urbana, né? E de 2020 para cá, que foi a criação do Slam Odara, teve o evento de 4 anos, que foi um dos maiores da trajetória de vocês. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi ter essa experiência desse evento que foi gigante. Qual é o sentimento, né, de ver um filhozinho começando, caminhando, já com 4 anos, se fosse humano eu estaria falando. Como que é esse sentimento de ver essa flor crescendo e ficando cada vez mais bonita? Eu acho que a palavra é realização mesmo. Porque foi a primeira vez do Odara em um teatro. A gente colocou poesia marginal dentro do João do Vale. E pra gente foi muito significativo aquilo. Foi muito emocionante estar ali, foi um evento muito completo. A gente conseguiu encaixar vários elementos do rap, do hip hop nesse evento e foi muito marcante. A gente conseguiu trazer pessoas de fora que somaram muito no nosso evento, não por ser de fora, mas por ser pessoas que fizeram ficar mais rico, sabe? Pessoas que abraçaram o Maranhão e falaram: esse lugar é bonito, o Odara é bonito e que história linda. A gente trouxe a Vicky V, de Guarulhos, São Paulo, uma das poetas mais incríveis que eu já vi, e também trouxe o Barreto, que é um MC, também de Guarulhos, São Paulo, que é um dos MCs mais poéticos que eu já vi também. E o evento foi muito incrível. A gente fez um slam de dupla, que foi a segunda vez no Nordeste, um slam de dupla que aconteceu. E foi completo, acho que essa é a palavra, completo demais. Tudo que a gente viveu naquele evento foi muito significativo. A gente conseguiu lotar um teatro, ver muitos rostos naquele teatro. A gente conseguiu fazer ser marcante, fazer o Odara ser não só o Slam Odara, mas ser tipo uma produção completa. A gente conseguiu dar
um mínimo para os nossos poetas. A gente conseguiu fazer eles se sentirem confortáveis de estar ali. A gente conseguiu colocar um camarim para eles. Algo que tipo, pode parecer pequeno, mas é gigante para a gente que está começando. Para um artista local que está começando, ter um camarim é algo incrível, algo surreal. Então, para a gente ter aquilo, ter aquela estrutura, colocar um troféu no palco, colocar um DJ no palco, a gente apresentar, colocar as pessoas da nossa produção ali e falar, então, vocês vão ter um salário para trabalhar hoje. Então, foi marcante mesmo. E diante de toda essa estrutura que vocês conquistaram com uma trajetória, a gente sabe que é difícil ter apoio no início, às vezes não só no início, mas no trabalho contínuo é difícil a gente ter esses apoios, principalmente relacionado ao trabalho cultural como é o seu. E eu queria saber da tua visão, como que o Slam Odara, como que o hip hop, ele contribui para a sociedade como um todo, né, para os jovens, para os adolescentes, como que essa cultura pode proporcionar transformação na vida da população? Eu acredito que a melhor forma de falar isso é falando que o hip hop é um movimento e movimento é vida. E para falar sobre isso, eu sempre falo sobre a minha vida. A poesia me salvou. E eu acredito que se ela me salvou, ela consegue salvar outras vidas. Eu já vi acontecendo. Olhando no espelho, olhando dentro de casa, olhando quando eu vou pra rua e eu vejo os poetas indo pra lá desabafar. E não só falar sobre, mas também falar sobre aquilo que tá doendo, falar sobre as coisas que a gente passa, sobre o racismo, sobre o machismo, sobre a xenofobia, sobre as agressões e as violências que a gente passa, a gente não consegue falar no nosso dia, e ali no slam, ali na poesia marginal, a gente tem a liberdade para falar sobre aquilo, tem a liberdade para soltar o nosso eu poético e rasgar nossa alma mesmo, para estar ali. O hip hop é um movimento que ele não só salva, como ele também cura. Eu acredito fielmente nisso, porque eu me sinto completamente curada e salva pelo hip hop e pela poesia. Estar na poesia também, estar no meio do slam, estar no meio da poesia marginal, é algo que cura no sentido de, tá bom, hoje eu consigo falar de amor. Hoje eu consigo falar sobre afeto, hoje eu não quero gritar, hoje eu vou falar baixo, eu vou recitar baixo, e é isso. Eu tô bem, gente, hoje eu tô bem, hoje eu vou recitar sobre coisas boas também. E eu acho que é exatamente sobre esse ponto que a gente tem que chegar. Tá, já falamos sobre toda a carga pesada, e agora? E agora a gente volta pro início e fala sobre as coisas que a gente quer falar, não só sobre o que dói. E dentro desse contexto, dessa comunidade, onde existem muitos paradigmas, né, muitos preconceitos, qual é o papel da mulher negra, dentro da arte, dentro da cultura? Como você enxerga essas pessoas que estão ali dentro desse ambiente mesmo, fazendo acontecer, proporcionando uma imagem feminina dentro de um ambiente que, em muitos locais, a maioria é homem, felizmente ou não, infelizmente ou não. Mas eu queria saber de ti, qual é o papel da mulher dentro desse ambiente, como que a representatividade feminina ela é exercida dentro desse contexto. Eu acho que nosso papel é ocupar. Nosso papel é totalmente ocupar esse espaço e entender que esse espaço também é nosso, que esse espaço também tem que ser visto como da mulher, tem também que ser visto como da mulher preta. E até porque é assim, foi criado assim. E uma pena que não seja, porque sabemos que ainda tudo é muito machista, tudo é muito, ainda mais com a mulher negra, né, que é o pilar da sociedade, mesmo assim, somos as mais atacadas, as mais rebaixadas. Mas acho que nosso papel como Odara em si, como somos uma frente feminina de 3 mulheres ali botando a cara, 3 mulheres pretas, uma quilombola, acredito que a gente está fazendo nosso papel, a gente está fazendo nossa parte de colocar mulheres à frente, erguer elas, colocar elas num palco e falar, toma aqui o microfone, é seu por direito. E eu acho muito bonito a história do slam aqui no Maranhão, não porque eu participo do Slam Odara, mas porque as 4 vezes que o
o Maranhão foi representado no Brasil, né, no nacional, foi por mulheres. Foi por mulheres pretas, foi eu e a Mila. Então eu acho isso já muito significativo. Qual é o nosso papel? O nosso papel é vencer, é estar ali no topo, no pódio. E diante disso tudo, de toda essa história que tá no início, mas já é muito linda, já é uma história muito rica, quais são os sonhos, quais são as metas, os objetivos, as ambições que tu tem como profissional, como pessoa, como produtora? Quais são as ambições que tu enxerga para o futuro? Nesse momento, nós estamos dentro de uma produção para o Slam-A, que é o Estadual de Poesia Falada aqui do Maranhão. E eu acho que o meu sonho é do agora mesmo. Meu sonho, meu objetivo é fazer o Slam-A dar certo, que vai ser em outubro. E nós já está acontecendo desde o começo do ano as classificatórias. E eu acho que meu maior objetivo como produtora cultural é fazer com que o Slam-A seja visto, com que o Slam-A seja um evento de hip hop, seja visto como um evento mesmo, não só como um slam, vai acontecer o slam, não, seja visto como uma produção, como estamos correndo muito para fazer tudo acontecer, para fazer tudo dar certo, para ser 3 dias de poesia, 3 dias de muitas atrações, muitas diversidades, incluindo todos os elementos do hip hop ali. E nosso maior objetivo agora é fazer isso dar certo em outubro. E de outubro... Já tem uma data específica? Ainda não demos a data, mas logo... Fiquem atentos. Fiquem atentos. Nosso maior objetivo agora é fazer dar certo e fazer as luzes virar para a gente. Eu acho que esse é o nosso maior objetivo e fazer ser lindo também. Fazer com que a pessoa que ganhe nos represente da melhor forma possível. Para finalizar, eu geralmente dou um spoiler dessa pergunta para o meu entrevistado pensar, mas eu esqueci, então vai ser interessante ser dessa forma. Eu queria que tu falasse 3 nomes de mulheres artistas, pode ser de fora do Maranhão, de fora do Brasil, mas 3 nomes de mulheres que para ti é importante na arte, que representa para ti. Não precisa ser artista, mas 3 mulheres que seja importante para ti na tua história como pessoa, como profissional. Pode ser alguém que tu conhece, alguém distante ou não, um familiar. Pode ser qualquer pessoa assim que pra ti seja interessante. Eu pedi 3, mas se só vier um nome à cabeça eu vou... Vem várias, esse é o problema. Pode falar. O problema é que vem várias. No momento, como eu disse, a gente está num objetivo muito grande, né, de fazer o Slam-A acontecer. E quando eu falo sobre isso, me vem mulheres à cabeça, porque são mulheres que me rodeiam e mulheres que me inspiram, que me construíram e me constroem até hoje. E me vem à cabeça o nome Mica, porque Mica sempre esteve ao meu lado, é minha irmã e também é da produção do Odara, também é matemática do Odara, também é produtora cultural, junto comigo ali, e me vem o nome dela exatamente porque ela estava ali no começo de tudo e esteve até hoje. Me veio o nome Mila, que é um nome muito forte, é uma poeta que me inspira, além de estar comigo, ela me inspira muito. Me veio o nome Bia, por ser uma mulher, uma mãe que me inspira, e me vem essa garra dessas mulheres que estão aí do meu lado. Eu sei que pode parecer, porque estão na produção. Não, é porque são realmente mulheres que me inspiram, cada uma de um jeito diferente. E isso é o mais importante, mas eu também queria falar referências. Pode ficar à vontade. Eu queria falar o nome Silvia, porque foi o nome da minha pedagoga que me inspirou a estar aqui hoje. Ela é uma mulher preta que esteve ali do meu lado na escola, em uma instituição que era muito complicada, e ela me deu toda a força, todo o apoio do mundo quando eu passei por vários momentos dentro daquela instituição. E falar sobre inspiração dentro da poesia, fala da Vicky Vi. Ela é uma poeta incrível e uma inspiração mesmo. Eu vejo ela recitando e eu vejo uma potência que eu não vejo em todos os poetas, não vejo em muitas poetas, eu vejo ela muito diferenciada.
Eu acho que eu vou parar por aí, senão eu vou falar um monte de pessoas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado vocês que estiveram conosco aqui até o final. Escutem muito o hip hop, vão no Slam Odara, acompanhem lá o Instagram. Qual é o Instagram de vocês? É Slam Odara, S-L-A-M Odara, Slam Odara. Acompanhem lá os eventos deles, a agenda. É importante que a gente dê esse reconhecimento para o pessoal que trabalha aqui no nosso estado, nossa cidade. Vamos mesmo realmente dar o valor para quem merece, não só para as pessoas lá de fora que já têm um prestígio, que também é merecido, mas a galera daqui também merece. Então é isso. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Eu me chamo Marlon Levi e até a próxima. Tchau.